Alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Eu a amava mais do que tudo na vida. Ela era o meu tudo. E não é força de expressão. Tanto que eu fazia o impossível para vê-la feliz. Me desdobrava em 10 se fosse necessário, para bancar os seus luxos, seus caprichos, suas vontades, salão de beleza, por exemplo. Ela ia todo final de semana. Era cabelo, pé, mão, depilação, e limpeza de pele, tratamento disso, tratamento daquilo e creminho. Eu simplesmente não medi esforços para ver a minha lourinha feliz. Principalmente porque eu sabia que ela gostava de se arrumar para mim. E sabe, entre nós, tudo aconteceu tão rápido. Foi tudo assim meio instantâneo. Eu trabalhava como segurança num clube de dança. Clube de dança que ela passou a frequentar. Desde o primeiro instante, quando eu olhei para a carinha dela, senti meu corpo todo estremecer. Era simplesmente a criatura mais linda que eu já tinha visto. Me senti atraído por ela desde o primeiro instante. E era tudo, o jeitinho que ela tinha de olhar, de sorrir, de dançar, de conversar. Tudo mexeu comigo demais. E o mais gostoso é que ela também notou a minha presença assim, já de saída. Já naquele primeiro dia. É gostoso quando é recíproco, quando você olha para uma pessoa e meio que se encanta. Sabe, na maior parte das vezes, não acontece a mesma coisa de lá para cá, né? Mas no nosso caso foi recíproco. E tanto isso é verdade que chegou um instante que ela passou assim por mim e me olhou. Sabe, mas quando eu digo me olhou, não foi uma olhadinha assim à toa, não, ela me encarou. E de um jeito que me deu até um tremelico. Sorriso mais lindo do mundo. A grande verdade é que me encantei pela Lúcia. Trocamos nossas primeiras palavras já naquele primeiro dia. Depois de algum tempo de paquera, daquela troca de olhares, dela passando assim pertinho de mim, com aquele jeito provocante, eu dei um jeito de, mesmo estando de serviço, puxar conversa com ela. Fiz o básico, perguntei o nome, se ela frequentava aquele clube pela primeira vez, até porque, repito, eu trabalhava ali já há algum tempo e nunca tinha visto. Deus do céu. Ela sorria e quando chegava assim pertinho, eu sentia o seu hálito. Era beleza de todos os modos. Repito, era tudo nela que me encantava. Sorriso, os dentes perfeitos, aqueles olhos maravilhosos, aquele cabelo. Ela tinha assim um jeitinho de princesa que me encantou desde o primeiro instante. Até que pelas tantas, assim no meio da conversa, ela perguntou que horas que eu costumava ir embora ali do clube. Falei que era por volta das 4:30 da manhã, que era quando o clube fechava. E ela quis saber se eu estava de carro. Até que, para minha surpresa, falou: "Você quer saber? Gostei do teu jeito. Se você quiser, eu posso ficar até o final te esperando. Aí a gente pode ir embora juntos. Quer dizer, se é que você me dá uma carona." Imagine, senhor. Olha, naquele instante, naquelas alturas, eu seria capaz de dar o que ela quisesse de mim. De tão encantado que eu estava. Na verdade, custei a acreditar. Porque era bonita demais. Sabe quando você desconfia? Puxa vida, mas... Na verdade, bastava estalar os dedos e escolher o cara que ela quisesse. Porque não apenas eu estava de olho nela. Tinha um monte de cara ali que
não tirava os olhos da Lúcia. Não era só eu que estava babando por ela ali naquele clube. Aliás, repito, um monte de cara, isso eu vi. Sabe, tentou se aproximar, chamou para dançar. Justamente por isso não acreditei. Pelo menos não assim num primeiro instante, quando ela falou aquilo. Que se eu quisesse, eu a esperasse, ela também esperaria até o fim do baile. Quando o clube fechava as portas, e para pegar uma carona comigo. De qualquer modo, por volta das 4 horas da manhã, fui liberado para ir embora. E ela ficou até o final, me esperando para irmos juntos. Quando ela entrou no meu carro, eu ainda estava assim, me sentindo meio fora do ar. Repito, não estava acreditando. Quando eu entrei, eu olhei assim para ela, ficamos nos olhando durante algum tempo, assim bem pertinho do outro, até que foi inevitável. Fui me aproximando e como ela não deu mostras de que não estava afim, foi inevitável a gente trocar o nosso primeiro beijo. E ela, como eu esperava, correspondeu com ardor, com paixão. E aí foi um beijo atrás do outro. E meu Deus, que beijo quente, que beijo apaixonado. O problema é que eu não podia levá-la para casa, porque na época, apesar de já estar com 37 anos, ainda morava com a minha mãe. De modo que, dali do clube, seguimos direto por primeiro motel que veio na minha cabeça. E olha se eu já estava me sentindo encantado. Voltei para casa completamente apaixonado. E nem podia ser diferente. Porque ela era maravilhosa demais. Sabe, a mulher perfeita. A Lúcia virou a minha cabeça de um jeito. Como nunca ninguém, mulher nenhuma tinha virado. Tanto que eu não consegui mais pensar em outra coisa ou ter qualquer imagem na minha cabeça dali para diante que não fosse a imagem dela. E como eu já disse, tudo aconteceu tão rápido. Foi assim uma coisa instantânea. Trocamos telefones, passamos a nos comunicar, a nos vermos. Ela inclusive continuou frequentando o clube, até que, ao cabo de 4 meses, não mais do que isso, resolvi alugar uma casinha pra gente morar. Na verdade, fiz isso porque o dono da casa onde ela morava de aluguel, morava com a mãe, tinha pedido a casa. Deu prazo de 1 mês para que eles desocupassem o lugar. E eu, apaixonado do jeito que estava, não pensei 2 vezes. Aluguei uma casinha ali mesmo, onde ela morava, para que a gente ficasse tudo junto. Ela me pediu apenas para ajudá-la a encontrar uma casa para ela. Para ela e para a mãe, né? Mas eu fiz diferente. Já propus que a gente fosse morar juntos. E para minha alegria, ela topou na mesma hora. Como eles já tinham todos os móveis, ela e a mãe, sabe? Eletrodoméstico, aspirador de pó, tinha fogão, tinha tudo. Tudo ficou mais fácil. E repito, tudo aconteceu assim de uma maneira tão repentina que não deu nem para pensar. 4 meses de relacionamento e já estávamos morando juntos como marido e mulher. Olha, só Deus para saber a minha felicidade quando botei os pés na nossa casa pela primeira vez. Sabe aquela sensação gostosa, aquele orgulho, que dá na gente quando você estufa o peito e diz, essa é a minha casa e eu tô morando com a minha mulher. Eu estava me sentindo o cara mais importante do mundo e o mais feliz também. A mãe da Lúcia, Dona Graça, era também um amor de pessoa. Simpática, divertida, sabe, bem-humorada. A gente se deu bem de saída. Na minha casa, minha mãe, meus irmãos, minha irmã, todo mundo achou que eu estava me precipitando.
Até porque, repito, 4 meses, não mais do que isso. Era o tempo do nosso relacionamento. Mas eu estava tão apaixonado que... Sabe quando você espera uma coisa, sentir... Sabe quando você espera aquela sensação, assim, de se sentir pleno, maravilhado com tudo, aquela coisa de acordar feliz da vida e dormir feliz da vida, nem querendo dormir para aproveitar cada segundo. Aí quando essa felicidade aparece, você vai esperar? Claro que não. Eu só queria ser feliz. Estava feliz de um jeito como nunca tinha sido. Simplesmente fiz o que meu coração mandou. Só que, naturalmente, o dinheiro que eu ganhava como segurança naquele clube não era suficiente para bancar as despesas de casa. A dona Graça, a mãe da Lúcia, ela fazia uns bicos lá, trabalhava com diarista. A Lúcia também trabalhava numa loja de roupa, no shopping. Só que não ia ficar pedindo dinheiro para nenhuma das duas. E mesmo elas se oferecendo para ajudar, sabe, ainda assim não era o bastante. Porque eu assumi as despesas todas de uma casa. Então tinha mercado, tinha talão de água, talão de luz, sem contar o resto, né? A partir do momento que eu me propus alugar aquela casa, assumi a responsabilidade de tudo. Embora, repito, tanto ela quanto a mãe ajudavam. Mas o homem da casa era eu. Depois de algum tempo, acabei arranjando um outro serviço, também com segurança, só que num desses shoppings populares. E sabe, eu acho que eu nunca tinha sido tão feliz em toda a minha vida. Mesmo quando comecei nesse segundo emprego, era puxado, era cansativo, mas sabe, tinha as suas compensações. E é como eu já disse, eu fazia de tudo pela minha princesa. O que estava ao meu alcance para vê-la feliz. E nessa atmosfera de felicidade, a gente viveu durante algum tempo. Eu cada vez mais apaixonado, cada dia mais feliz. Embora o cansaço, embora o sacrifício, ela costumava ir até o clube comigo no sábado, como fazia antes de irmos morar juntos. Eu ficava ali trabalhando, afinal de contas continuava sendo segurança, enquanto ela ficava lá no cantinho dela, bebendo alguma coisa, olhando o movimento, às vezes até alguma amiga ia junto. De vez em quando, aparecia algum engraçadinho querendo arrastar asa para ela, o que era normal. Embora ela fosse discreta o tempo todo, até porque eu pedia, né? Só que nessas horas, apesar de saber que ela não tinha culpa, me dava uma coisa ruim, assim, eu sentia ciúme. Quando eu percebia alguém se aproximando, a vontade que eu tinha, se fosse fazer o que eu queria mesmo, era de ir lá e socar a cara do infeliz. Só que não podia, né? Até porque ela sempre dispensava o cara chegava. Às vezes, quando aparecia assim, uma pessoa assim mais insistente, ela até me apontava como se estivesse contando que, enfim, que tinha namorado, que era o cara que... Ou por outra, marido, né? Já que agora a gente vivia como marido e mulher. De maneira que, fora esses contratempos, assim, esses aborrecimentos que eram até, de certa forma, inevitáveis, a gente ia tocando a vida e eu continuava feliz. Eu, da minha parte, estava cada dia mais apaixonado. Quando fazia quase um ano que estávamos juntos, para ser bem exato, 11 meses, numa quinta-feira, eu precisei trabalhar apenas até a hora do almoço. Não sei o que aconteceu comigo, mas eu me senti mal, porque tive uma queda de pressão e aí fui dispensado para ir ao médico. Só que como melhorei,
Depois do médico, resolvi voltar para casa descansar. Só que à noite, resolvi passar no shopping onde a Lúcia trabalhava, para irmos embora juntos, para casa. Ela saía por volta das 6:30, 7 horas da noite, e foi próximo desse horário que eu cheguei. E quando cheguei, eu tive uma surpresa desagradável, porque quando cheguei ela já tinha saído. Foi uma colega dela que falou que ela já tinha saído fazia uns 15 ou 20 minutos. E ainda acrescentou que eu talvez a encontrasse ainda na praça de alimentação. Fui lá dar uma conferida, até porque não custava tentar. O problema é que quando me aproximei daquela praça de alimentação, me deparei com uma cena que me deixou tão mal. Ela de fato estava ali, sentada, assim, num canto junto de uma mesinha. Só que, pro meu espanto, não estava sozinha. Tinha um cara do lado dela. Quer dizer, os dois estavam sentados um diante do outro. Bom, até aí tudo bem, podia ser um colega de serviço. Mas o que me chamou a atenção foi que enquanto conversavam, eles riam. E ficavam assim se tocando, sabe? Um encostando a mão no outro. Ela, inclusive. Ele esticava a mão, encostava assim no braço dela. E ela depois repetia o gesto e... os dois assim na maior intimidade. E aí foi inevitável, meu sangue gelou. Porque eu não podia jamais imaginar que ela agisse daquele jeito com outra pessoa, com outro homem, pelas minhas costas. Dei um passo assim, em direção aos dois. Até que de repente, ele levantou assim a mão e além de encostar nela, assim, no braço dela, ainda foi além e fez um carinho no cabelo dela, assim. Esticou o braço e passou a mão, assim, no cabelo da minha lourinha. Pior do que isso, fez um carinho no rosto dela, assim, com a ponta dos dedos. Olha, eu não sei como eu não tive um troço naquela hora. Fiquei ali olhando aquilo, paralisado, porque eu já tinha dado alguns passos na direção, mas paralisei. Fiquei olhando e me perguntando, o que está acontecendo, meu Deus? Quem é esse cara? Que intimidade é essa com a minha mulher? Quando consegui dar mais alguns passos, parei assim diante da mesa em que os dois estavam. Ela, percebendo a proximidade de alguém, levantou os olhos. E ao me ver, fez aquela cara de espanto. Levou um susto. Mudou de expressão na mesma hora. Estava sorrindo, só que quando me viu, o cara, o homem que estava com ela ao contrário, viu que eu estava ali, deve ter percebido, inclusive, a reação dela. Só que nem tchum. Sabe quando a pessoa não se abala? Levantou os olhos também e ficou me olhando. Olha, eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes. Era uma mistura de raiva, de fúria, de ciúme, de espanto, de perplexidade, tudo junto. E o cara olhando para mim. Sabe, na maior tranquilidade, isso foi o que mais me abalou. Eu olhei para a cara dele e... sabe, o sangue subiu. Se é que ainda tinha sangue para subir. Quem é você, cara? Tá fazendo o que aqui com a minha mulher, hein? Ele não respondeu. Foi só aí que ele demonstrou assim uma certa
olhou para Lúcia e engoliu em seco. Foi ela quem respondeu a minha pergunta, no lugar dele. Marcelo, esse é o Tiago. Ele trabalha na loja comigo. A gente tá aqui só tomando um suco, nada demais. Aliás, eu já estava indo até embora. Vamos. Ela falou aquilo, pegou a bolsa que estava ali, escorada assim na cadeira, e já foi se levantando. Sabe, deu até para sentir aquele peso assim no ar. Deu para sentir a atmosfera que ficou. O pior é que eu estava tão possesso, tão fora de mim, que ainda quis tirar satisfação com o cara. Se não fosse ela me puxar, meu Deus, eu queria saber que história que era aquela. Olha, esse aqui é o fulano que trabalha comigo, a gente só tá tomando um suco. Não, eles não estavam só tomando um suco. Não estavam só tomando um suco. Eu vi! Não estavam só tomando suco. O desgraçado estava passando a mão nela, fazendo carinho no braço dela, no pescoço, no cabelo, até no rosto. Eu não engoli aquela história, mas não engoli mesmo. Aquela cena dos dois ali sentados um de frente pro outro, mas assim bem pertinho, sabe? Ele assim, com o rosto na frente, assim, inclinado, e ela também, um tocando no outro. O cara passando a mão no cabelo dela, depois no rosto. Os dois sorrindo. Foi a partir desse maldito dia que as coisas, de certa forma, começaram a desandar entre nós. Até então, a gente dificilmente brigava ou discutia. Sabe, de vez em quando, uma coisinha aqui, outra, mas brigar sem discutir mesmo, nunca, nunca. Sabe quando você não quer pensar bobagem, mas não... Parece que é pior, porque é mais forte que você. Vem aquela cena se repetiu na minha cabeça 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de vezes. Tinha hora que eu sentia vontade de bater a cabeça na parede para aquilo passar, para aquilo sumir, e não... O tempo todo eu só conseguia pensar naquele desgraçado, fazendo carinho no cabelo dela, no rosto dela, sorrindo para ela, e ela sorrindo de volta. Ela era uma menina tão linda. Devia ter um monte de cara correndo atrás dela. Só que o estranho é que, pelo menos até aquele momento, aquilo nunca tinha me incomodado assim, a ponto de eu... Mas a partir daquele maldito dia, aquela cena começou a me assombrar como um fantasma. E a gente começou a brigar, a discutir. Até porque, daquele dia em diante, eu sempre dava um jeito de ir até o shopping espionar. Comecei a ficar paranoico. E aquilo começou a virar a minha cabeça de um jeito. Ela dizia que não tinha nada a ver, que eu estava ficando louco, que eu estava procurando coisa que não existia. Mas é como eu já disse, eu não conseguia pensar em outra coisa. Quando eu via, já estava brigando e cobrando e até acusando. Muitas vezes ela falou que se eu não mudasse, a gente não ia durar. Chegou a dizer que não estava mais suportando aquela vida. Só que eu não conseguia me controlar. Até que um dia tivemos uma discussão definitiva. Ela disse que tinha chegado ao seu limite e que não queria mais. E ainda acrescentou:
Olha, eu sei que o contrato dessa casa tá no teu nome, Marcelo. Só que das duas uma. Ou você sai, ou então a gente vai procurar outro lugar para morar, eu e minha mãe, viu? Porque nós dois acabou e agora acabou mesmo. Sabe, eu me desesperei. Apesar de ela já ter dito aquilo de outras formas várias vezes, mas a gente não tá mais combinando, Marcelo. Não, peraí, Lúcia. Também não é assim. Você tem que entender meu lado. Ela chegou a dizer que andava se sentindo com medo de que qualquer dia eu batesse nela. Porque muitas vezes eu já tinha perdido o controle. Eu acho que jamais seria capaz de uma covardia assim, de bater, só que até que no fim não tive escolha. Acabei saindo daquela casa. Até porque, nessas alturas, nem com a mãe dela eu estava combinando, porque ela naturalmente percebeu e ouvia as discussões e também, ao contrário do começo, quando a gente se acertou muito, eu e a mãe dela, a mulher também já tinha virado a cara para mim, porque, claro, eu ficava do lado da filha. Ela me botou contra a parede, dizendo que se eu não saísse, elas duas saíam. E se saísse, naturalmente, me levar os móveis. Enfim, e eu não teria nem onde fazer comida naquela casa. De modo que não me restou alternativa senão sair. Só que mesmo assim, continuei no pé dela. Eu não aceitava o fim. Não consegui me conformar. E de que jeito se conformar quando você é apaixonado pela pessoa? Quando você não consegue dormir à noite? A imagem daquela pessoa, quando você sente falta do calor do corpo da pessoa, do cheiro da pessoa. Acabei saindo daquele outro serviço que eu tinha arranjado para complementar minha renda e fiquei só lá no clube. Só que passei aí atrás da Lúcia naquele shopping, praticamente todos os dias. Ia lá espionar, xeretar. Ia mesmo. Queria saber se ele andava saindo com alguém. Chegou num ponto que ela ameaçou até da parte de mim na polícia, porque eu realmente não estava lhe dando sossego. Mais do que apaixonado, eu fiquei obcecado. Um dia cheguei a dar um empurrão naquele tal de Tiago, que estava com ela na praça de alimentação. Peguei os dois conversando e já cheguei empurrando. Se não fosse o cara do shopping, ali, o segurança, eu acho que teria até socado a cara daquele infeliz. Sabe, depois de tudo isso, eu até que meio que me acalmei meio na marra, assim, porque chega uma hora que você percebe que está conseguindo o contrário daquilo que você quer e de que não tem jeito. Pedir desculpas para ela, pedir perdão. Mas ela disse que, até porque chegou a dar parte de mim na polícia mesmo. Tanto que eu estou respondendo processo. Como também estou proibido de me aproximar. Repito, fiz de tudo para que ela pelo menos amenizasse a raiva que sente de mim, porque até isso ela chegou a dizer. Que sente raiva de mim porque eu tirei o sossego da vida dela. Eu não consigo entender até hoje. Não é que eu não admita que eu errei. Eu sei que eu errei porque aquilo virou obsessão, mas eu não sei, eu penso, não sei como que as coisas chegaram nesse ponto. Ela chegou a dizer que tem raiva de mim. Puxa vida, a gente se amava tanto. Só de lembrar como tudo começou,
da química que rolou entre nós desde o primeiro instante. A única vontade que me dá é de chorar, porque, sei lá, eu acho que joguei tudo fora. Continuo amando essa mulher mais do que tudo na vida. Sofrendo, chorando por ela, penando de saudade dia e noite sem parar. Sabe, tem horas que eu acho que esse amor vai durar para sempre aqui dentro de mim, porque passa o tempo, em vez de esquecer, pelo contrário, eu lembro mais e mais. Sinto falta. Ela diz que o que eu sinto não é amor, que é uma espécie de praga, de obsessão, doença. Mas quer saber de uma coisa, Lúcia? Se for mesmo doença, só existe um remédio para o meu caso, que é você. Sei de todos os meus erros, mas foi tudo por amor, por paixão, uma paixão que, concordo, virou até obsessão, virou uma... Foi só amor que chegou num ponto exagerado. Por isso, repito, se a doença só tem um remédio, não tem outro, que é você. Você que desde o primeiro instante, sabe, quando eu olhei assim no teu rosto, aquele rostinho lindo, aquele sorriso, me apaixonei, me encantei, me enfeiticei, e dali para diante, você se tornou o amor da minha vida. E é nesse mundo de Deus, a única pessoa capaz, que pode me curar, que pode me salvar desse inferno, desse sofrimento, porque viver longe de você, sem sentir o teu cheiro, sem sentir o calor do teu corpo, que Deus me perdoe, mas é a mesma coisa que morrer.